Criador dos céus e da terra seca, doador de toda boa dádiva, autor da vida, nosso guia, nosso rei, nosso progenitor e nosso sustentador. Pai, viemos em tua presença nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, reconhecemos que além de ti, Deus nenhum se formou, e depois de ti não haverá Deus. Tu és o único e o verdadeiro Deus, a fonte da vida, a luz do mundo. Pai, queremos louvar e bendizer o teu nome nesta manhã. Senhor, te agradecer pela noite que passou e pelo dia que chegou. Reconhecemos que o dormir e o acordar não é um hábito, mas é um milagre de Deus a cada um de nós. Senhor, tu permitiste que nós acordássemos nesta manhã e nos presenteaste este dia, Senhor, para estarmos aqui concentrados na tua casa de oração, para podermos, Pai, ouvir tua palavra. Viemos em tua casa de oração para ver onde estamos em falta e para sermos melhores cristãos. Agora, Pai Celestial, não há Deus como tu. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Pai, o Deus de milagre. Senhor, se há alguém, ó Deus, com uma petição específica nesta manhã, Senhor, rogamos a Ti que o Senhor possa responder, Pai, na expectativa de cada um. Senhor, se é cura divina, conceda. Pai Celestial, se é Deus Todo-Poderoso, alguma coisa que essa pessoa está em falta, Pai, que o Senhor possa conceder para a honra e glória do Teu nome. Todo espírito que não confessa o Teu nome, Pai, nesta manhã, que entrou aqui para poder atrapalhar o culto, distrair as pessoas, trazer incredulidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos a expelir e a expulsar cada demônio que não concede a Tua palavra. Pai Celestial, fale conosco, derrame a Tua presença, porque é pela Tua presença que estamos aqui nesta manhã. Dedicamos tudo a Ti, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos com fé. Amém. Amém. Bom dia a todos, Deus abençoe a todos vocês, no precioso e bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Desejo e espero que cada um de vocês esteja bem, que haja saúde física, espiritual e também emocional. Ok, sem mais perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Atos, capítulo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Os irmãos já encontraram o lugar escrito? Podemos fazer a leitura. Diz assim a palavra. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Oremos. Querido Pai Celestial, chegamos no momento mais alto deste culto, que é o momento de ouvirmos a Tua palavra. Agora, Pai, sou tão pequeno para esta tão grande responsabilidade, e eu rogo a Ti, Senhor Jesus, deixa-me ser um instrumento nas Tuas mãos. Como nós aprendemos que o dom é o homem sair da frente, Pai, que toda, Senhor, sabedoria humana, inteligência humana, saia, Pai, do caminho. Pai, e a inspiração, a palavra de Deus, toma lugar, Senhor, nos nossos lábios. Senhor, circuncida os lábios que falam, e os ouvidos que ouvem, e o coração que crê para a salvação. Dedicamos esse culto a Ti. Deixa, Pai, que cada um de nós esteja conectado, concentrado a esta mensagem, Pai, e que ela possa causar um impacto no nosso interior, de forma que, Pai Celestial, possamos manifestar a vida do Espírito Santo nesta era moderna, neste tempo que está acontecendo. Obrigado, Pai, dedicamos tudo em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Os irmãos podem tomar vossos assentos, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da sua palavra. Glória a Deus. Desejo que todos os irmãos sejam bem-vindos. Nós estamos a falar ao longo da semana, ao longo de alguns dias, sobre esse tema que está no quadro e esse assunto. Testemunhas. Amém? Unidos pela mesma causa. E o assunto desta unidade deve ser ganhar almas. Amém? E ao falar sobre essa pregação, testemunha, isso é algo que realmente está na Bíblia, está nas Escrituras. Amém, irmãos? Quando nós nos tornamos cristãos, automaticamente nós nos tornamos uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há ninguém que se torna um cristão e não passa a ser uma testemunha de Jesus. Para se ser uma testemunha de Jesus, é necessário se ser um cristão. Amém, irmãos? E existem 3 etapas para se ser um cristão: a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. Significa, então, que não podemos ser cristãos a menos que nós passamos por essas 3 etapas. É necessário que sejamos justificados, santificados e preenchidos com o Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo é a pessoa de Deus dentro do homem. Nenhum homem, nenhuma mulher jamais conseguirá fazer a vontade de Deus a menos que Deus esteja dentro dele. Amém, irmãos? E é interessante que Deus prometeu que nos últimos dias Ele habitaria no meio do seu povo. E a Bíblia nos ensina e nos orienta que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Se Deus falou, Deus fará. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Amém, irmão? Então Deus falou que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E isso tem se cumprido ao longo das eras da igreja. Amém, irmão? O mesmo Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, que encheu 120 pessoas, é o mesmo Espírito Santo que tem se manifestado na era e na estação e no tempo que nós estamos. Essa era, ela chama-se a era de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa direito ou justiça dos povos. Estamos a viver numa fase, numa estação, numa época, em que todo mundo discute os seus direitos. Sim ou não? Verdade ou mentira? Verdade. Todo mundo discute, os seus direitos. Isso é normal. Amém? Porque todos nós temos deveres e direitos. Agora vê. Quando tomamos a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde a palavra de Deus chama a nossa atenção dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, irmãos? Jesus, depois da sua ressurreição, Ele ficou nessa terra mais 40 dias e 40 noites. Foi dentro desses 40 dias que Ele começou a deixar as últimas considerações à sua igreja e aos seus discípulos. Jesus prometeu dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E estamos a viver uma estação que existem muitas religiões, muitas denominações, muitas igrejas.
A pergunta que fica é: qual é a igreja de Jesus? Amém, irmãos? Então, Jesus também tem a sua igreja. Só que a igreja de Jesus, ela foi fundada pela revelação da palavra. Amém, irmãos? E é essa revelação da palavra que ela vai julgar essa igreja e o mundo inteiro. Amém, irmãos? Então vamos observar que Jesus começa a orientar: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em momento algum, eles deviam desobedecer à orientação do mestre. Amém? Porque não é o discípulo maior que o mestre. Mas se ele se comportar devidamente, ele será igual ao mestre. Então, Jesus, sendo mestre dos mestres, ele começa a orientar os seus discípulos que a única forma que eles poderiam ser autênticas testemunhas desta palavra seria quando eles recebessem a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é uma utopia, não é uma fantasia, não é uma história de carochinha. O Espírito Santo é uma promessa de Deus acentuada em Joel capítulo 2, versículo 28. E essa promessa, dita pelo profeta Joel, manifestou-se em Atos capítulo 2. Amém? E o Espírito Santo ainda está aqui. William Branham, o profeta, ele disse que não existem dois Espíritos Santos. Quer dizer que o Espírito Santo que se projetou lá no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que se projeta no tempo que estamos a viver. Os irmãos estão comigo? Então não existem dois Espíritos Santos. Amém, irmãos? Agora, o que realmente nós podemos verificar é que a igreja primitiva, a maneira que ela operou, a maneira que ela atuou, pela unção e pela direção do Espírito Santo, não estamos a ver a mesma maneira a ser aplicada no tempo que estamos a viver. Primeiro ponto: apesar de haver muitas denominações, existe uma igreja. Amém, irmãos? E essa igreja é a igreja que foi fundada pela palavra ou pela revelação. Glória a Deus. Então, esses discípulos, para poderem testemunhar a palavra de Deus, eles tinham de ter uma experiência. Amém? E existem três tipos de experiência. Louvado seja Deus. A experiência como vivência, a experiência como conhecimento prático e a experiência no assunto espiritual, que é o lado da palavra de Deus. A experiência que nós queremos destacar nesta manhã é a terceira experiência. Mas antes de eu falar da terceira experiência, é importante, é necessário, é fundamental falar da primeira e a segunda experiência. Apesar que nos leva no lado natural, e nós aprendemos que o espiritual é o tipo do natural. Amém, irmãos? Assim é de novo. No lado espiritual, quando nós olhamos no lado natural, o nascimento é provocado por três coisas. Quando uma mulher está no seu estado de gestação, aos 9 meses, que é o mês decretado para que a mulher possa dar à luz, amém, irmãos? Quando ela entra naquela contração, há três fases que a mulher passa. A primeira fase, a bolsa d'água rebenta. Amém, irmãos? Depois da bolsa d'água rebentar, ela passa pela segunda fase, que é o sangue. Amém? Sai o sangue. Depois de sair o sangue, ela passa pela terceira fase, que é a fase da vida, a fase do bebê. Assim, então, para se nascer no reino de Deus, é necessário passar por essas três fases: a justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. Não adianta pular para a terceira etapa ou para a terceira fase sem que primeiro eu comece pela primeira e a segunda. Amém? É a lei da vida. É a regra que deve ser estabelecida. Então,
esses discípulos lá, eles precisavam de uma experiência. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos ver um homem que foi enviado de volta lá no Egito para libertar o povo de Deus da escravidão de Faraó. O nome desse homem chama-se Moisés, porque foi retirado das águas. Aleluia! Moisés, ele cresceu no Egito, aprendeu os costumes do Egito, mas ele era hebreu por natureza. Louvado seja Deus. O fato de você ser mundano, ou melhor, de você estar no mundo, não significa que você é mundano. Amém, irmão? Louvado seja Deus. É por isso que há pessoas até que elas são filhas de Deus, mas elas estão no mundo. Assim como Moisés era um profeta, mas todavia, antes da experiência que ele tinha que ter com Deus, Moisés cresceu com os costumes do Egito, mas com a visão que ele, na verdade, foi chamado por algo. Quando nós começamos a entender que temos um chamado por algo, não importa aquilo que nós somos, mas importa aquilo que nós devemos ser. Aleluia! Porque William Branham diz que a conversão é definida, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, não tampouco sou aquilo que eu quero ser, mas aquilo que eu era, isso eu já não sou. Amém, irmãos? Se você é uma prostituta, um mentiroso, um gatuno, um delinquente, um grego ou uma grega, desde que você se encontra com a palavra, aquilo que você era, você deixa de ser. Ei, vou aí, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, Moisés, ele tinha que passar por uma experiência. Só que essa experiência foi a experiência do sobrenatural no deserto. Amém, irmãos? Quando Moisés estava no deserto, a cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro, Deus apareceu para Moisés em uma sarça que pegava fogo, mas não se tornava em cinza. Foi uma experiência peculiar que Moisés vendo, ele disse, vou me aproximar mais de perto para ver o que isso realmente significa. Quando Moisés vai se aproximando, daquela árvore ou daquela sarça, sai uma voz dizendo, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Árvore não fala. Árvore não tem voz. Amém, irmãos? Então Moisés ficou assustado com aquilo. Amém? Mas vê que Deus identificou-se. Eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali, Moisés recebe a grande comissão, que é voltar no Egito, não como um escravo, mas como um libertador. Primeiro, ele tinha que ter uma experiência. Ele tinha que andar com o sobrenatural. E a experiência que Moisés teve, ela teve 2 sinais. Amém? Deus lhe disse, eu te darei 2 sinais. Se eles não crerem no primeiro, vão crer no segundo sinal. Então Moisés era uma verdadeira testemunha, porque ele passou por uma experiência com o sobrenatural. Não se fala de Deus, não se testifique de Deus, até que você tenha experiência com Deus. Amém? Ainda que o mundo diga que Deus é um mito, ainda que o mundo diga que Deus não existe, aleluia, mas a natureza em si, ela vai mostrar que é um Criador para criar todas as coisas visíveis, desde os céus, a terra e o mar. Aleluia. Eu discordo de Charles Darwin quando ele começa a dizer que o homem é um
processo da evolução em que o mundo surgiu através de uma explosão, a famosa Big Bang, até ali. Mas, só que esse Big Bang, ele surgiu pela palavra falada. Deus disse, oh, louvado seja Deus. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para as águas estarem em movimento, era necessário que o Espírito de Deus animasse a água. Para um homem estar em movimento, para uma mulher estar em movimento, é necessário que o Espírito de Deus esteja dentro dela e dele. Aleluia! Não se pode ser cristão até que você seja afetado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está disposto a vencer a cada um de nós que estamos nesta sala. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, a primeira experiência é a experiência por convivência. Primeiro, experiência é uma palavra que vem do latim, significa experiência. Amém? Que quer dizer prova, ensaio, conhecimento adquirido ao passar por algo. É um dos termos mais usados. Tem 3 camadas de significado. Primeiro, segundo e terceiro. Amém? Agora vem. O primeiro termo do significado de experiência. Por exemplo, experiência como vivência. Que é definida como tudo o que você passa sempre e observa na vida. Amém? Cada um de nós, naturalmente falando, já teve uma experiência ao longo do seu percurso, ao longo da sua vida. Porque experiência é aquilo que você passa, sente e observa ao longo da vida. Por exemplo, há pessoas que tiveram uma má experiência no namoro que ela tinha ou ele tinha. Agora, a experiência, ela tem 2 lados. Amém? Louvado seja Deus. Ou melhor, eu queria dizer a testemunha. A testemunha. Existe a testemunha falsa e a testemunha verdadeira. Louvado seja Deus. Agora vê. Há pessoas que têm trauma de uma má experiência que ela viveu. Que ele viveu. Alguém lhe agradou, lhe enganou que ela seria a mulher daquele homem lá. Amém? Mas ao longo daquele namoro, aquela mulher, ela não só perdeu o que ela mais tinha de precioso, que é a virgindade, porque nós aprendemos que a mulher, ela tem 3 virtudes: virgindade, maternidade e feminilidade. As nossas irmãs da Angola, e não só, estão a perder as 3 virtudes. Amém? E quando elas perdem essas 3 virtudes, aquilo é a prova que ela passou por uma má experiência. Aleluia! Experiência como vivência. Há pessoas, em função da experiência má que ele tinha, essa pessoa, ela vive em depressão. E depressão é um espírito. Amém? De acordo com aquilo que é a sociologia, eu acho que é isso, ou filosofia, a depressão tem tratamento. Mas não devemos nos esquecer que a depressão, ela é um espírito. E não é um espírito que vem de Deus. Não. É um espírito que vem do diabo. Porque uma pessoa depressiva, ela tem 1000 tendências e motivos de se tirar a própria vida. É por isso, há pessoas que tiram a própria vida. Por quê? Porque entraram em depressão por uma experiência má que elas e eles viveram. Aleluia. Vamos lá.
Segunda camada da experiência é a experiência como conhecimento prático. Ela funciona como habilidade ou sabedoria que você ganha ao repetir algo. Amém? Essa experiência, como conhecimento prático, ela funciona com habilidade ou sabedoria que você ganha ao repetir algo. Muitas vezes, para uma pessoa ter uma certa habilidade, é necessário que ela vá repetindo a mesma coisa. Porque a prática faz o mestre. E isso torna-se uma experiência prática. Amém? Por exemplo, você pode ler 20 livros sobre pregação, amém? Mas só ganha experiência pregando. Estamos a entender já? Ainda que você lê muito, mas a experiência ela vem quando você começa a executar aquilo que você está lendo. Amém? E em Tiago, capítulo 1, verso 22, ele chama isso de prática da palavra. Não devemos ser apenas ouvintes, mas devemos ser praticantes da palavra. Oficiar é pessoas que ouvem muito, mas praticam pouco da palavra de Deus. E a Bíblia nos aconselha a não sermos apenas ouvintes e bons ouvintes, mas acima de tudo, praticantes da palavra de Deus. As pessoas estão a ouvir bué, isso é normal, mas estão a praticar pouco aquilo que elas estão a ouvir bué. Já se ouve pela internet, se ouve pelo lado presencial, amém? Mas o problema não é você ouvir apenas. O problema é se o que você ouve, você coloca em prática. Aleluia! Qual é a experiência que você passou que marcou a sua vida ao ponto que você está amargo, está amarga, e você acha que Deus ele não pode fazer mais nada por você? Não. Tinha noção que aquela era a igreja de Deus. Então Saulo começou a perseguir a igreja, começou a atacar a igreja, começou a aprisionar alguns crentes. E há quem diz que ele começou a assassinar alguns. Amém? Agora vê que no livro de Atos capítulo 9, a Bíblia diz que quando Saulo colocou em seu coração ir em Damasco e prender alguns discípulos, foi ali no caminho de Damasco que ele teve uma experiência com o sobrenatural. Amém? Uma luz ofuscante apareceu para Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Amém, irmãos? Saulo estava a perseguir a igreja, mas ele não sabia que estava a perseguir o Deus da igreja. Porque cada um de nós fazemos a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é formada por 4 paredes. A igreja de Jesus é cada indivíduo que alguma vez já nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo e anda na vontade do Espírito Santo. Aleluia. E Paulo, lá ele teve uma experiência. Aquela mesma luz que apareceu para Moisés no deserto é a mesma luz que apareceu para Paulo no caminho de Damasco. E essa luz, ela apareceu para nós no tempo que estamos a viver, e até agora essa luz se manifesta na vida dos verdadeiros crentes. Aleluia! A luz que apareceu para Paulo, para lhe dar a comissão dele ser apóstolo dos gentios, essa luz apareceu e marcou a vida e o ministério de um homem em 1950. O fotógrafo que tirou a foto, ele conseguiu captar a luz. Aleluia! E a Bíblia diz
comunicou. Não é em vão que Jesus falou que ele é a luz do mundo. E essa luz vindicou o homem hoje. É esse homem que é a testemunha de Deus que nós temos hoje. Por que esse homem é uma testemunha verdadeira de Deus? Porque esse homem nos levou de volta nas Escrituras. Ele nos ensinou que a mulher não pode ser pastora à luz da palavra. Não importa a interpretação do B, pode ser, mas o que importa é a interpretação da Escritura. Se a Bíblia nos está a dizer que a mulher ficar na igreja não permite, porém, que a mulher ensine, devemos ficar com as Escrituras. Amém? Então, essa testemunha verdadeira nos fez voltar na palavra. Ele nos mostrou que a mulher, ela deve se vestir decentemente, com pudor e modestia. Não roupa extravagante, não vestido caro, mas deve ser uma mulher vestida com o espírito correto. Por quê? Porque a mulher representa o quinto evangelho. E uma mulher fora da sua posição é uma desgraça. E ela leva mais homens para o inferno do que um bar de bebida aberta. Porque o mundo só entrou nesta condição desde que a mulher, desde o jardim do homem, saiu da sua posição. Quem saiu da sua posição não foi Adão, mas foi a Eva. E porque a Eva saiu da sua posição, ele arrastou Adão também fora da posição. E a decadência, o mundo entrou. Como entrou? Porque a mulher saiu da sua posição. E o Evangelho é trazer de volta a mulher na sua posição. Amém? E é essa a condição das pessoas hoje. Olha como é que o mundo está. Tão defraudado. Até o ponto que as mulheres que se chamam serem cristãs, elas estão a dar bandeira. Estão a perder o equilíbrio. Estão a abandonar a palavra em função de um sentimento barato. Amém? Devemos testemunhar esta verdade em Deus, ruas e atalhos. Angola é a nossa pátria, ela é a nossa herança e nós precisamos pregar o Evangelho nesta nação. O Evangelho que foi pregado desde os dias do Paulo, Pedro, Tiago e João, sem alteração. O Evangelho puro. Amém? Aonde esse Evangelho traga cada um no seu devido lugar. Não cremos em um homem ser panina e não cremos em uma mulher em ser lésbica. Isso está errado. Aleluia! O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo ser humano. E o Paulo está a dizer, não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Porque esse Evangelho é a ferramenta que Deus tem para trazer o homem de volta à palavra. Está a abandonar a palavra por quê? Está a deixar a palavra por quê? Por que as pessoas querem ser feiticeiras, em vez de ser um cristão? Já viram um jovem a ser bruxo, feiticeiro, mágico, em vez de começar a crer na palavra? Eu estava dizendo a alguém, para você conhecer espiritualidade, não precisa ir no outro chá. Não precisa ler livro de magia. Você precisa ler a palavra e orar e você vai entender sobre espiritualidade. Simples assim. Mas o que é que acontece? Essa é a época com mais jovens feiticeiros. Sim. O mediatismo é a arma do diabo para essa era final. Todo mundo quer crescer lá. Em função disso, até agora está a comprar medicamento para atrair homem que tem dinheiro. Você está sendo uma feiticeira. E o Evangelho
não vem para nos fazer bruxos do feiticeiro, vem para nos fazer filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu posso falar como estou me sentir conduzido? Amém. Aleluia. Na pregação testemunhas, deve ser o parágrafo 56, deixa eu ver. Irmão Branham diz: é por esta razão, esta noite, que muitos cristãos não têm vitória. É porque os seus pecados os separaram das bênçãos. Separados, sozinhos, em lugares desertos. Amém, irmãos? Por que muitos não têm vitória? Em função do pecado deles e delas que os separou da relação que tinham com Deus. Aleluia. E isso é uma desgraça hoje. Por isso que não estamos a ver pessoas que testificam a palavra como nossos pais testificaram. William Branham, sendo uma verdadeira testemunha, ele nos trouxe a palavra absoluta. A Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o segredo de Deus seria cumprido. E nós estamos nos dias da voz do sétimo anjo. Esse sétimo anjo é o sétimo mensageiro. Aquele que toca a sua mensagem para poder converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais, os apóstolos. É essa a mensagem da conversão. Aonde tira as mulheres da lama e nos coloca em cima. Não para ser autoridade sobre o homem, mas para ser uma verdadeira submissa. E o mundo está envenenado. As mulheres perderam a sua posição. Nunca se viu tanta traição nos relacionamentos como estamos a ver no tempo que estamos a viver. As mulheres estão a trair mais do que os homens, pá. Temos que pregar a palavra. Isso é o diabo em tamanho grande. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Por que o amor tem se esfriado? O pecado cresceu, abundou. Mas a igreja, ela também está prosseguindo, está prosperando. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma verdadeira testemunha tem que passar por uma experiência com o sobrenatural. E a experiência do sobrenatural é o batismo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que Jesus prometeu, ele está aqui. Ele não quer estar no lado de cima, ele quer estar no lado de dentro de cada cristão. Porque o Espírito Santo, ele faz a diferença. Os discípulos começaram a testificar a palavra com poder e autoridade desde o momento que receberam o Espírito de Deus. E nós falamos que temos o Espírito Santo. Me aponta o teu Espírito Santo pela tua convivência, pelo estilo e o tipo de vida que você manifesta. Então o Espírito Santo deu uma ideia. O Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. Línguas estranhas é um dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus no coração humano. E esse Deus não pode animar uma mulher a ir se prostituir, a namorar à toa. Está errado. A mulher foi chamada a casar. Paulo aconselhou, seria bom que todos os homens fossem como eu. Mas se não puderem, casem-se e não vivem em agrado.
Não podemos estar abrasados. As pessoas têm que casar. Mulher, fazer sexo fora do casamento é pecado. Isso também serve para os homens malandros. Os filhos da serpente. Amém? São malandros. Andam a fingir que querem Deus, mas no fundo, vem com o diabo para poder degredir as coisas de Deus. Não diz a Bíblia, não nas coisas santas tens. Uma mulher santa não pode ser fracão. Eu não creio nisso. Mulher que é santa, nasceu de novo, não é fracão. E o cão é um animal que segue uma cadela quando ela está no cio. Uma cadela quando está no cio, ela traz muitos cães. E esse cio é a unção da prostituição. Filha de Deus, ela não vai atrair cão. A filha de Deus, ela atrai filho de Deus. Amém, irmãos? É por isso, afinal de contas, nem tudo que é, ou nem tudo que parece é o que realmente é. Alguns só parecem, nunca foram. Porque quando você é cristão, você não deixa de ser cristão. Uma vez cristão, cristão para sempre. Veja os homens aprisionados na masturbação, na fornicação, no alcoolismo, na diaba. Normalmente de nós sermos testemunhas de Jesus, pregar a palavra sem luva para a nossa geração, advertir essa geração que o salário do pecado é a morte, mas há um dom de Deus que é a vida eterna e isso é gratuito. Eu fico mal, fico nervoso. Quando uma mulher do povo canta domingo na igreja, mas se beija no sábado e na sexta-feira, Deus pagou lá na rua. Beijar é pecado, porque na boca temos glândula, como nos órgãos genitais. Uma mulher que está namorada, se dá beijo, ela está em prostituição. Isso não é nada. A verdadeira dama é aquela que leva o altar. O primeiro beijo de uma mulher tem que acontecer no altar na igreja. Quando está lhe meter aliança, eu te prometo fazer os votos e amar até que a morte nos separa. Ali vão te dar o primeiro beijo. Mesmo beijo mulher, está lhe beijando a testa, não vale, está errado. William Branham era uma verdadeira testemunha. Aleluia. Ele não se comprometeu com a palavra. Ele pregou fora, bateu no pecado, nos trocos sérios, nos trocos mistérios. Aleluia, porque a palavra, ela é completa. E eu estava a dizer na sexta-feira, o problema não é ter empregada, o problema é você se aproveitar da tua empregada e você ser preguiçosa. Porque a mulher da igreja, a mulher cristã, desde o momento que tem empregada, já não faz nada. Nem que o marido cozinha. Isso até é uma armadilha. E depois muitas começam a perder o lar na brincadeira. Na empregada, trata das crianças, trata da casa, até da comida do marido, até lava roupa do marido. A mulher faz tepa. Se William Branham aconselhou que as mulheres, elas devem ser boas donas de casa. É normal ter empregada, não pode dizer que é pecado. Você está trabalhando como empregado normal, mas quando você chega na tua casa, você tem que ser a leoa da casa, dominar a casa. A louça não pode dormir suja, tem que lavar a louça, não. E são coisas básicas que é necessário ensinar nas pessoas. Estamos a entender já? Por quê?
Porque as mulheres, em vez de serem donas de casa, elas querem ser a cabeça do lar. Por isso o mundo, ele se tornou de cabeça para baixo e pé para cima. Porque mulher já não quer ser mulher. Uma mulher que tem espírito de homem, restiosa, essa é uma mulher que quer dominar o lar. Uma mulher que não aceita levar desaforo para casa, tudo por nada, quer falar, quer dizer. Uma mulher que se o marido lhe chama atenção, ela acha que o marido passou dos limites, não pode, não sei o que está errado. A mulher precisa sim ser chamada atenção quando as coisas não estão bem. Amém. Uma verdadeira mulher, ela respeita o marido, porque a mulher, ela testemunha a palavra sem palavra. Não diz a Bíblia que a mulher, ela dá o seu marido sem palavra, mesmo que o marido não é crente. Isso é se a mulher já creu na palavra, já tem um marido no mundo, é diferente. Não é você estar na igreja, está aqui armado em crente, depois vai buscar homem lá fora. Depois vem com o homem. Agora só o marido me vê lá arrastar na igreja. Depois estão a ser arrastadas. Aquele homem cantou, arrasta o pato. A mulher que está a ser pato. Por quê? Está permitindo ser arrastada. E nós não cremos nisso. Não cremos nisso. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Maria Madalena, quando ela teve a experiência de se encontrar com Jesus, apesar de ela ser uma prostituta, tornou-se uma santa. Jesus não contou mais o passado da Maria Madalena, mas contou o presente e o futuro. Por isso eu costumo dizer, existem pessoas que estão andando no presente para entrar no futuro, mas estão presas no passado. Ela ainda se prende na gravidez que ela tirou do mundo. Se você já pediu perdão, Deus te perdoou, então você precisa manifestar uma nova vida. O que ficou para trás, ficou. E o homem não pode viver de favor, ele tem que fazer os deveres do homem. Um verdadeiro homem é aquele homem que assume uma mulher da primeira etapa até a terceira. Apresentação, pedido de casamento. Não é dizer de favor na fornicação. E é nem homem, essa é nem homem, só não é homem, não. E o homem não pode ser meio, tem que ser homem completo. Assumir a responsabilidade. Está dizendo que alguém dá casamento, pá. Não é dizer de favor, depois começar a perder a salvação à toa. Está errado. Amém. Glória a Deus. Amém. Esses discípulos foram testemunhas de Jesus. Amém? E eles testificaram a palavra em todo lugar em que eles foram. Não se comprometeram. Não saíram das suas posições. E hoje precisamos testemunhar a palavra e dizer, apresentar ao povo que Deus enviou o profeta. Malaquias 4, 5 e 6 tem se cumprido nos nossos dias. Amós 7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Deus levantou profetas no Antigo Testamento e levantou profetas no tempo que estamos a viver. Tudo bem, existem dois lados, os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Mas não pode haver falso sem que primeiro haja o verdadeiro. Porque o falso é a imitação do verdadeiro. Deus tem um verdadeiro profeta. Eu não vou prestar atenção nos falsos. Eu tenho que prestar atenção no verdadeiro. Amém? E esse profeta chama-se William Marion Branham. Aceita o mundo ou rejeita, mas todavia saberão que no meio deles houve um profeta. E esse profeta, ele tem a mensagem da conversão.
Amém? É por isso. Essa coisa de mulher meter calça veio da onde? Não veio da Bíblia. Não. Isso é o diabo. A mulher ela deve vestir saia ou vestido. Não diz a Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Sim ou não, igreja? Amém. Diz ou não, igreja? Amém. Então, falando dessas coisas, estou a tirar indireta. Eu estou a te trazer a pregação da libertação. Hã? Não, vamos ver aqui uma coisa. Vamos ver uma coisa aqui, né? 1 Timóteo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Os deveres das mulheres cristãs. Na Bíblia, a mulher cristã, ela tem dever. E a Bíblia vai apontar os deveres da mulher cristã. É a Bíblia. E a Bíblia, eu repito o que falei no princípio, ela é o nosso manual de instrução. Se queremos saber como estamos a funcionar para agradar a Deus, devemos olhar no manual de instrução. Normalmente, quando alguém compra um artigo ou um eletrodoméstico, dentro do eletrodoméstico, o fabricante ele vai criar um manual de instrução. Para poder te ensinar como funciona o eletrodoméstico. Então, Deus é o fabricante do homem. E Deus, para mostrar como o homem funciona, ele deu a palavra. A Bíblia sendo o nosso manual de instrução. E a Bíblia está aqui para poder nos instruir. Vejam só. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Ataviar é vestir. E normalmente as pessoas elas são influenciadas por dois tipos de influência. A influência negativa e a influência positiva. Amém? Muitas vezes o problema não é ser influenciado. O problema é o tipo de influência que você está sendo influenciado. A nossa moda, como igreja de Deus vivo, é a palavra. A palavra, ela é a nossa moda. Nós não seguimos a moda do mundo, nós seguimos a moda da palavra. Vejam Paulo a dizer, a mulher se atavia em traje é roupa, ataviar é vestir. Com traje honesto, o que é um traje honesto? Será que colar chuchuado é traje honesto? Não. Canção curta é traje honesto? Não. Eu estou a perguntar, você me responde. É traje honesto? Não. Saia travada com racha atrás. É traje honesto? Não. Saia vestido que marca o bumbum. É traje honesto? Claro que não é. E tudo está na Bíblia. Jesus falou qual que é o olhar para uma mulher e desejar em seu coração já com aquela mulher caindo em fornicação. É por isso, irmãos. Muitas vezes um homem, quando olha para uma mulher mal vestida, ele é capaz de fazer acidente se ele tiver a conduzir. Estamos a entender já? Você se colocar uma mulher sem roupa e um homem sem roupa, são duas coisas diferentes. A tendência será que vocês olharem mais para uma mulher. Porque a fraqueza do homem está na visão e a fraqueza da mulher está na audição. Quando a mulher ouve muito, aquele moço não tem dinheiro, aquele moço, então, quer dizer, ela começa a sustentar, a ouvir. Vai se vender por coisas desnecessárias. Vê, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras.
Servir a Deus, você mulher, é uma profissão. Amém? A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja o último tópico. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modestia na fé e no amor e na santificação. A santificação é um princípio para as mulheres. A Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Esta geração está a praticar orgia. Sexo oral, sexo anal, é pecado. São filhos e filhas do diabo e estão a trazer essa tendência dentro do casamento. Tem que pregar a palavra. Como é que uma mulher vai meter a boca no sexo de um homem e um homem vai meter a boca no sexo de uma mulher? Está errado! Deus reprova isso! Por isso que há lares sem Espírito Santo, namoros defraudados, todas as coisas sujas, podre. Quer dizer, as pessoas estão cheirando mal de pecado. Amém. Amém. Vocês não sabem que o pecado afasta Deus da igreja. O pecado afasta Deus das pessoas. Casais, seja da mensagem ou da denominação, estão a realizar sexo oral, sexo anal. Isso é pecado. Deus já saiu desses lares há muito tempo. Precisam de se arrepender e por essas coisas do lar. Um homem, uma mulher que lê Bíblia, que conversa com as pessoas, é a mesma boca que mete no sexo de um homem, é a mesma boca que mete no sexo de uma mulher. Esse tipo de prática é um cristão. Olha até onde nós... Você se ouvir a conversa de mulheres casadas da mensagem, dá susto. Mulheres casadas que supostamente são cristãs, dá susto. Trouxemos o mundo na igreja, com os seus pecados, suas podridões na igreja. As pessoas estão à busca de prazeres até onde? Estão a normalizar sexo oral. Se muitos pensam que sexo anal é pecado e como é, por que não devemos pensar que o sexo oral também é pecado? Me escutem onde vocês estiverem. Por que não aplicamos isso sendo pecado no meio dos crentes? Isso é uma pouca vergonha. Eu estive a refletir, não há mais nada que o mundo... Qual é o pecado novo que o mundo precisa? Qual é o pecado novo que o mundo precisa para chegar no nível de Sodoma e Gomorra? Meu Deus! Esse mundo passou dos limites. Amém. Esse mundo passou do quê? Dos limites. Eu tenho um recado para os casados. Tira o sexo oral do teu lar. Repito para ficar fixo na vossa memória. Tira o sexo oral do vosso lar. E depois começamos a ver o Espírito Santo não se move mais. Não é que ele não quer se mover. É que há pessoas que não têm para ele se mover.
Você entra em casa, aonde as pessoas mas não se recebem. Estamos a testemunhar o quê? O nosso testemunho é verdadeiro ou é falso? William Branham diz, para se ser uma verdadeira testemunha, você tem que ver e ouvir. É necessário se passar por uma autêntica experiência. E eu sinto no meu coração que lares, sobretudo de crentes, estão defraudados, arruinados. Tanta imoralidade. Ou não, como já casamos, podemos fazer tudo. Sexo oral, sexo anal. E você se depara com essa coisa na igreja, ou não, pastor, o meu marido só gosta de sexo anal, a minha mulher não gosta de fazer sexo sem fazer sexo oral. Isso é uma aberração na igreja. Na casa de Deus, isso é uma aberração. Na igreja, já estamos a ouvir coisas podres, sujas, miseráveis. Lá fora, quando entramos aqui dentro, significa então que o mal entrou na igreja. E não podemos expulsar, porque não pode pregar assim, não pode falar. Brincadeira. Não pode pregar assim. Vamos deixar as pessoas se sujarem torta direito e vamos olhar fingindo que não estamos a ver. Aqui no Tabernáculo da Graça, nunca na vida. Aqui o Evangelho é sem nova. É pregação, acima de pregação. Estou errado. Estou certo. Dá a lei na palavra. Nós queremos ser testemunhas de Jesus. Precisamos de uma lavagem. A pessoa que está suja, mesmo na igreja está sujo, ela está cheirando. Precisa de uma lavagem na palavra. E a palavra está aqui para nos esfregar, nos lavar, nos tirar a sujidade da alma. Podíamos ser moças e moços radicais. Uma mulher envenenada pela beleza não pode ver homem atraente. Os olhos mudam. Comportamento muda. Ela passa 15 vezes à frente do homem para o homem poder lhe ver ou poder lhe chamar. É lamentável saber, ainda bem que não são todas. Algumas, nos 100%, 70%, 80%, as mulheres se tornaram brinquedos. Desculpem o termo. As mulheres perderam o seu valor. Quantas mulheres se entregam por tudo e por nada? Basta saber que o moço que lhe chamou tem carro. Se é doente, se é ser positivo, na cabeça dela já não entra. Só sabe que ele tem carro, então vai se entregar. Depois estão a vir com doenças incuráveis na igreja, porque o pastor faz magia, para não ficar boa. Você foi pegar sozinha, foi se tornar sozinha, foi buscar doença sozinha, agora o pastor tem que sacrificar, fazer magia para ficar estourada. Nada não está errado. Deus pegou o pecado, mas não tira as consequências do pecado. As pessoas estão a sofrer consequência. É consequência do pecado. E um cristão guiado pelo Espírito Santo como Jesus, ele não anda pelo sentimento, ele anda pela condição. Mesmo doente não se ora à toa, tem que se orar com discernimento espiritual. Eu não sei onde ele foi buscar doença. Às vezes foi buscar feitiço, deu errado, ficou maluco. Agora você está indo orar. Tem que procurar as causas. A pessoa que está a falar sozinho. Tá começando, a maluquice começa assim. Ele está andando e está a falar sozinho. Vai. Está a falar com quem? Não tem telefone mesmo.
não tem auricular. Alguns começaram a pisar em sítios que não deviam. Sabe o que é que o mundo diz? Sabe o que é que o mundo diz? Quando alguém está nessas condições, como que bandeiro e bruxo não pode resolver, e atiram na igreja, vai numa igreja espiritual. Não tem uma brincalhona que falou aí nas redes sociais que o marido dela que era feiticeiro e assumia nas redes sociais que era bruxo, agora ficou doente para morrer, a mulher dele levaram em todas as igrejas, não tem poder. Então se ele foi buscar feitiço sozinho, assumiu que é filho do diabo, é feiticeiro, agora precisa dos filhos de Deus que têm o poder para aniquilar por quê? Agora quem se faz igreja não tem poder, não, aqui não é vontade de Deus. Não é que a igreja não tem poder. Amém? Cada um assume as consequências do seu pecado. Amém. Até o nome da mensagem meteram lá. Como na mensagem dos últimos tempos, também não aconteceu nada. Não é que não aconteceu, é que o Deus que é justo deixou. É por isso que quando Davi pecou, Deus disse: teus pecados estão perdoados, mas a espada não vai sair da tua casa. Ainda que Davi pecou, era homem segundo o coração de Deus, Deus lhe perdoou, mas a espada não saiu da casa do Davi. Por quê? Consequência dos pecados. Amém? Muitas mulheres apressadas que poderiam casar bem, vão casar mal. Por que? Consequência da pressa. Vamos a pensar, casamento é o quê? Há homem que você só me descobre bem dentro do casamento. Vai apanhar chapada. Que esse homem não é convertido, não tem Espírito Santo. William Branham aconselhou John Smith: você que vai casar com a Rebeca, minha filha, quando você receber Espírito Santo. Branham me impediu, por que eu não posso impedir? Que uma irmã não pode casar até que ela e ele tenham o Espírito Santo. Isso não pode acontecer. Está errado. E gostamos de sítio que a igreja fala de bênção só, né? Moça, do jeito que tu a te vê, Deus vai te dar uma bênção, amar bem de novo. Aqui não, aqui é palavra crua e nua. Os filhos de Deus vão permanecer, os que não são vão ir. É normal. É normal, quem não é filho de Deus pode ir, é normal. Mas os filhos de Deus vão ficar com a palavra de Deus. Ela pode doer, pode apertar, pode fazer não sei o quê, mas eu vou ficar com a palavra de Deus. Quem disse que a palavra de Deus é fácil? Não diz o William Branham, o profeta, que a vida cristã não é uma vida florida, não é uma vida sem preocupação. A vida cristã tem dor, é difícil. Ainda alguns vão falar: Deus, essa vida é difícil. Ser cristão é difícil, mas não é impossível. Porque o Espírito Santo, a coluna de fogo, ele prometeu estar conosco em toda a degustação da nossa vida. Seja momento bom, momento difícil. Para pensar, é fácil. Essa mensagem tirar as calças de uma mulher e meter sua saia, tem que haver uma experiência dentro dela. Está pensando fácil num homem deixar o mundo, a prostituição, ser um cristão, ficar 10 anos na mensagem até casar, tem que ter uma experiência dentro dele. Se a irmã que está aguentando 5 anos, até esperar o casamento, você que está 3 anos, 2 anos, tem pressa de quê? Isso é uma vergonha. Que Deus nos ajude. Aonde estão as irmãs testemunhas, Jesus? Aonde estão os irmãos testemunhas? Que poderíamos testemunhar essa palavra. Aonde estamos?
As nossas irmãs estão a morrer. Você pensa que isso que elas metem na cabeça, não sei onde, beleza. Maquilhagem, isso é morte. Maquilhagem é morte. Sai com água. É coisa suja que suja o rosto. Quando você tira água, fica suja. A maquilhagem veio do inferno. As nossas irmãs precisam saber disso. Se vai lhes doer ou não, o problema é que elas precisam saber disso. É verdade, vamos pegar na verdade e esconder por quê? Vamos esconder a verdade por quê? Devemos pregar a verdade. Nós queremos os eleitos. Para atrair os eleitos, só temos uma ferramenta. E essa ferramenta que temos para atrair todo eleito é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Não é a palavra que deve se assemelhar a nossas vontades, mas são nossas vontades que devem se alinhar à palavra de Deus. Queremos ir na igreja com a palavra de Deus, mas deixar o postiço, cabelo brasileiro, deixar a maquilhagem, deixar as roupas inadequadas. Não. A palavra retira tudo isso. Há jovens que poderiam estar mais fortes com a palavra, estão a ficar frustrados. Você está frustrado com a palavra se a palavra é vida. Não é a palavra que poderia te deixar, mas melhor ainda. Não. A falta de experiência está a tornar muitos homens leprosos. Glória a Deus. Me faltam só mais, creio que 11 minutos para não terminar o culto. Minha preciosa irmã, meu precioso irmão, aonde você estiver, saiba, eu não sou ninguém para te atacar, mas eu estou a dizer algo verídico, concreto e real nos nossos dias, de acordo com a palavra de Deus. Alguém pode dizer, não, eu não namoro. O que é o namoro? O que é o namoro? Porque muitos estão a lutar em tentar compreender o namoro ao lado daquilo que... na Bíblia a palavra namoro não existe. Na Bíblia só existe a palavra casamento. Sim ou não? Verdade ou mentira? A palavra namoro veio alguns séculos atrás. Mas nós devemos compreender que namoro de acordo à palavra não envolve abraço, não envolve beijo, não envolve sexo, nem palavras de sexualidade. Namoro de acordo à palavra só envolve a palavra respeito, conselho e planos para o futuro. Não é só um namorado na igreja e a irmã ou o irmão quer saber a cor da roupa interior da irmã. Esse não é assanhado, não é feiticeiro nem nada. Você não casou. Está na primeira etapa, namoro, na apresentação, já quer saber a roupa interior da mulher. E no momento de dar presente, o malandro traz presente de roupa interior, está na intenção do gasto. Essa aqui é para lhe dar um pontapé, sai, você não tem Espírito Santo. Uma mulher radical identifica pelo comportamento e as palavras de um homem. Vamos a entender já? Agora as mulheres estão com pressa, apressada com pressa. Não fica com pressa e apressada, fica calma. No momento certo, Deus te dará alguém que vai te honrar e te amar até a morte. Vamos a entender? E é fácil nós olhar a condição do mundo, está mal, pá. Está mal. Está mal.
E não podemos nos comportar como os pagãos. Procura uma igreja para ir ver mulher. Procura uma igreja para ir ver homem. Não, aqui você vem para ser cristão. E no final das contas, Deus resolve os outros lados, que são lados secundários. O primário é o lado da palavra. Eu não sei se ainda existem homens que têm temor como os homens antigamente. Ele pode estar apaixonado com uma irmã da igreja, mas me tocar, nem no seio lhe toca. Respeito, irmã da igreja, filha de Deus, vou lhe tocar no seio. Não. O temor é real. Mas nós não estamos na brincadeira. Hoje estamos na brincadeira. Não diz a Bíblia, não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está escrito. Por que estamos a nos conformar? Pecado sempre será pecado. Devemos testemunhar a verdade nos nossos irmãos angolanos. As nossas irmãs que já sofreram muito no namoro errado. Lhes pegaram em todos os cantos. E depois aquele homem irresponsável me deixou. E quando me deixou, me defamou a mim. E há mulheres que estão andando com uma sombra de sujidade na boca de certos homens. Pastor, esse é o meu passado. Deus quer mudar o teu passado para um novo futuro, começando por um autêntico presente. Para isso, deve haver um arrependimento genuíno. Você tem que ser aquela mulher que não aceita, em momento algum, homem brincar com a tua cara. O homem tem que ser radical. O homem tem que ser radical. E o homem radical é aquele que não se compromete, é aquele homem sério com a palavra. É por isso, sexo não é remédio absoluto de um relacionamento. Ou pode dizer, não é remédio absoluto de um relacionamento. A paz do espírito, o amor, faz a diferença. E é isso que nós estamos a ver. A sociedade já está mal, está contaminada. A igreja precisa ser santa. A igreja precisa ser a luz do mundo. Não se comprometer com as coisas do mundo. Não! Mulher, respeitem os vossos maridos. Maridos, respeitem e amem as vossas mulheres. E aquelas pessoas que estão aí a namorar à toa, deixam de namorar à toa. Deixem de namorar à toa. Ele é um homem que só quer fazer filho, não quer assumir as responsabilidades do homem. Está errado. Será que a mulher fábrica de filho? Claro que não. Você tem que assumir as responsabilidades de homem. Ser macho, não é pegar o dinheiro, ir aí zanzar as moças da rua, depois chega todo embriagado em casa e quer ser marido, quer ser servido, quer que lhe mete água para tomar banho. Mas você não é homem de verdade, pá. O homem de verdade ele deve ter postura. Deve estar ali com sua família, sua mulher, assumir a responsabilidade, fazer os deveres, amar a mulher, se comportar decentemente. E queremos cultivar homem da igreja que se chama cristão, que poderia ser uma testemunha de Jesus, gosta de bater a mulher. Não temos homem que bate mulher, é um palhaço. Está errado. O homem não pode bater mulher. Se é homem suficiente, conversa, chama atenção, ralha. Mas não levanta a mão. Como então?
não podemos bater as mulheres, é conversar. Também aquelas mulheres que são teimosas, dão raiva. Me orientam, faz isso, quer fazer de outra forma. Age dessa maneira, quer agir de outra maneira. Essa mulher aqui precisa do Espírito Santo, Senhor. Para poder ter um lar adequado, essa mulher precisa do Espírito Santo. Há aqueles casais, nos dias 10, dia 15, fazem plano de salário. O salário desse mês vamos comprar isso e aquilo. No dia 25 a mulher mudou de ideia. Não estou a pensar, marido, o que é que acha? Vamos até só ver essa mulher aqui, né? Já fizemos um plano, cada plano com seu mês. Muda, embora coisa, queremos outra coisa. Meu sonho é aquele que... Não. Não se corre muito, anda-se devagar, até chegar à conclusão de todas as coisas. Cada plano é um plano. Cada objetivo é um objetivo. Não é verdade isso, irmão? Sim. Então, seja testemunha de Jesus no teu lar, seja testemunha de Jesus no teu trabalho, na tua faculdade, seja testemunha de Jesus no teu bairro, na tua casa. No internato, seja testemunha de Jesus. Em qualquer lugar, seja testemunha de Cristo. Há pessoas que pensam ser testemunha de Jesus, é só ir pregar na rua, não. É o caráter, é servir de forma adequada. É amar o teu próximo como a ti mesmo. É você sabe fazer o bem e faz o bem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então devemos captar isso. Cada um de nós, se testemunharmos a palavra para alguém, se somos 30, seremos 60. Estamos a entender? É por isso a palavra diz que Deus fará de 1 para 30, de 1 para 60 e de 1 para 100. Esse 1 de 30, 60 e 100 é a multiplicação daquele 1. Amém, irmão? Logo, a quem você está a testemunhar a palavra? Você, mãe, ora com a tua filha, com teu filho. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar para nunca se desviar dele. O ensinamento da palavra não começa na igreja, começa em casa. Aonde a mãe instrui a filha. Se a filha tem que sair a mãe, sai a mãe do lado da palavra, não é do lado de ser rabugenta. Não, sai no lado de ser da palavra. A criança, você me ouve a orar na escolinha dominical, ora ainda. Ora então, não sabe orar, porque a mãe não ensina a filha, o filho a orar. Tem que ensinar. A melhor forma de ensinar é você praticar junto com a criança. Não diz o irmão Branham do homem que era bêbado e ele saía de um lugar de bebida, laqueando de lado, embriagado, e o filho atrás dele imitava os passos do pai. Quando o pai olhou, viu que o menino também está andando torto. Ele perguntou: "Vai fazer isso por quê?" Ele disse: "Eu estou a imitar o papá." Porque o pai era a influência do filho. Irmão, em algum lugar estamos a influenciar alguém. Que as nossas influências sejam positivas e da palavra. Amém, irmão? Chegamos no final. Por isso, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Amém? Deixa eu ler essa última escritura. O Paulo falou. Estaremos a encerrar.
Romanos 1, 16. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, o Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Meu irmão, minha irmã, não se envergonha do Evangelho. Brahma pregou a pregação pondo-nos ao lado de Jesus. Esteja ao lado de Jesus aqui na terra, para naquele último dia, Jesus estar no teu lado. Amém, irmão? Porque a Bíblia diz que aqueles que negarem Cristo na terra, Jesus os negará diante do Pai e dos seus anjos. Portanto, se você não quer que Cristo te negue, e nós estamos de passagem nesse mundo, sim ou não? Estamos de passagem. Irmão, nós estamos de passagem. Não vamos passar de forma má desse mundo. Vamos passar de forma correta com a luz da palavra, para no último dia nós entrarmos nas portas celestiais com alegria e singeleza de coração, que valeu a pena estar ao lado de Jesus na terra. Amém? Se coloquem em pé, vamos orar. Eu queria convidar as irmãs cantoras a entrar no hino, enquanto eu quero fazer chamada de altar para aquelas pessoas que querem ser testemunhas. Pastor, eu quero testemunhar a Jesus com a minha vida. Eu desejo que o Espírito de Deus esteja sobre mim. O altar é o teu lugar. É o mundo inteiro, assim, meu Jesus, eu posso ser zombado e perseguido, mas tudo bem se eu tenho teu Espírito Santo. Eu sei que o mundo me rejeitará e amigos me desprezarão, mas tudo bem, se está tudo bem. Não estou aqui para este fim, quero fazer a vontade de meu Pai, e o meu maior desejo é que tua plenitude seja encontrada em mim. Quando ele retornar, estou clamando por teu Espírito Santo. Não faz sentido minha existência sem ti. Estou clamando por teu Espírito Santo.
Senhor. Desesperado eu estou por ti, Senhor. Eu falo da mudança deste velho corpo, mas eu sei que nunca verei estas coisas se não estás em mim. E aqui estou de joelhos, clamando: Jesus, encha-me. Ao ver que podes tomar um vaso quebrado e moldá-lo em tua imagem, Senhor. Pois sei que minha alma podes preservar. Então toma-me e encha-me com tua palavra. E eu sei que posso ser melhor. Com certeza. Pois terei o teu Espírito dentro de mim. Caminharei cada dia contigo, Senhor. Estou clamando por teu Espírito Santo. Não faz sentido minha existência sem ti. Estou clamando por teu Espírito Santo. Necessito mais de ti, pois sem ti não posso viver. Te necessito, Senhor. Desesperada eu estou por ti. Estou clamando por teu Espírito Santo. Não faz sentido minha existência sem ti. Estou clamando por teu Espírito Santo. Necessito mais de ti, pois sem ti não posso viver. E necessito, Senhor. Desesperada eu estou por ti. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, faça a tua oração.